Fala doutor, fala doutora, tudo bem? Bem-vindo a mais um Prevcast, onde o mundo veterinário se encontra. E estamos aqui hoje com o doutor Mauro, doutor André, a Andressa da Prevtech, e hoje nós temos um assunto muito bacana. Doutor, apresente pra gente todos os assuntos que nós iremos tratar hoje. Então nós vamos falar de endocrinologia, que é falar de hormônios, tá? De metabologia, que é como funcionam as células, vamos falar aí de reabilitação, vamos falar de reumatologia, então vão ser os assuntos que nós vamos tratar hoje. Muito bacana. Para apresentar para o público que está assistindo a gente, vocês são da Faculdade Anclivepa, na parte de curso de pós-graduação. Você coordena qual polo da Anclivepa hoje? Hoje eu coordeno o polo de Curitiba, né, no Paraná, e Londrina, também no Paraná, interior do Paraná, norte do Paraná. Bacana. E coordeno também os cursos de endocrinologia e metabologia de cães e gatos, em diversas capitais do Brasil. Legal. Doutor, falando na parte de endócrino, o que a gente tem hoje de novidade dentro da grade da Anclivepa? Muito bem. Eu sempre digo, a gente tem algumas novidades, mas com coisas bastante antigas. Por exemplo, as doenças endócrinas, algumas têm 2.000 anos, né, que já tem as primeiras descrições, né? Mas a gente tem muita novidade em termos de tratamento, né? Então a gente tem professores aí com experiência, com atualizações, que são membros, né, da Associação Europeia de Endocrinologia Veterinária, então estão sempre muito atualizados. E só para falar de duas coisas que a gente tem novidades e que a gente vai trazer para esses cursos, são as insulinas modernas. Eu brinco que são insulinas de liberdade, porque toda vez que a gente fala em doença hormonal, em diabetes, é uma prisão, porque eu tenho que ter horário para comer, eu tenho que ter horário para fazer a insulina, e isso acaba diminuindo a qualidade de vida do tutor. E a preocupação com o animal também. Exatamente. E essas insulinas que eu brinco que é da liberdade, elas causam menos riscos de causar hipoglicemia e causar convulsões, e isso faz com que a pessoa consiga trabalhar, porque uma coisa, nós estamos numa metrópole, São Paulo, e aí eu digo para o meu tutor que ele tem que fazer insulina de 12 em 12 horas, e não pode atrasar. Daí ele diz, mas doutor, eu saio às 5 horas para trabalhar, e volto às 9 da noite. Ele vai se sentir culpado. Então, essas novidades, essas insulinas modernas que a gente tem, é que a gente vai apresentar como usar isto. Porque eu gosto de usar muita coisa simples para comentar. Eu digo assim, a insulina que todo mundo usa hoje nos cães e gatos, ela é um telefone discado. Só que nós temos os smartphones. Eu pergunto, você quer um telefone discado para trabalhar? Provavelmente não. Você quer um smartphone. E por que eu não ofereço isso para o meu paciente? E hoje está disponível através das novas drogas presentes no mercado e atualização da indústria farmacêutica. É isso daí que está trazendo tanta liberdade? Exatamente, né? Então são coisas fáceis, só que a gente tem que vencer, eu digo que a gente tem que vencer duas coisas. O preconceito. Preconceito é o quê? Medo da mudança. Ah, mas eu estou acostumado a fazer. Não é que esse fármaco, essa droga que a gente usa há tantos anos não funciona. Funciona, mas dá mais trabalho. Então eu preciso mais liberdade, né? E isso melhora uma coisa importante, que é a qualidade de vida. Eu estava falando com o professor André que qual é o objetivo de vida que a gente tem? É ser feliz. Então, tudo aquilo que facilita traz felicidade para o cão, para o tutor e para o médico veterinário. Então a gente tem que pensar nessas coisas que facilitam a vida. A gente não pode criar problemas novos. Maravilha. Mauro, e quanto tempo já faz que tem essas insulinas? Algumas são do início, eu estou falando de insulinas modernas, só que algumas foram descobertas em 2000. Uau. Tá? Outras a gente tem lançamento há 2, 3 anos. Né? E uma coisa que a gente ainda não tem, a gente já tem uma insulina experimental para uso em gatos, que ela vai ter um uso a cada 5, 7 dias. Né? Então ela está sendo usada, já foi aprovada experimentalmente pelo FDA, e a gente vai conseguir, imagina, eu ter que, porque fazer uma injeção é dolorido, e quem tem que fazer é o tutor.
Não é um médico veterinário, eu não posso levar para ele tomar. Imagina se eu puder fazer uma vez por semana. Então eu digo liberdade nisso, né? Sim. Então algumas têm 20 anos e hoje que a gente diz, nossa, elas existem, a gente está usando, só que a gente tem resistência. E eu falo que o médico veterinário, ele é conservador e preconceituoso. Preconceituoso no sentido real da palavra, que eu não quero mudar. Eu tenho um conceito, eu concluí que isso aqui é branco, e se eu pintar eu vou continuar achando que é branco. Então isso é uma coisa importante que a gente precisa vencer as barreiras para mudar e evoluir. Esses são os objetivos que eu acho que a gente tem que lembrar. Além do conhecimento, da técnica, a gente tem que evoluir como ser humano e nas coisas pequenas, aceitar as mudanças, dizer, por que eu não experimento? Acho que esse é o ponto importante. Senão a gente estaria parado no tempo, Se ninguém tivesse mudado, a gente estaria fazendo as coisas de 100 anos atrás. Falando de médico veterinário e ser conservador, o que você acredita que ao longo do tempo fez o médico veterinário pensar assim, do seu ponto de vista? Eu acho que é porque a gente não é muita técnica. Então, assim, a leitura, não ampliar os ambientes. Então, às vezes, a gente precisa ampliar, conversar com profissionais de outras áreas. Eu digo, a vida do médico veterinário é muito difícil. Eu digo isso. E de um jornalista, que horas ele acorda para apresentar o programa das 6 da manhã? Que horas ele tem que dormir? Então, às vezes, nós, médicos veterinários, não abrimos os nossos ambientes e daí a gente é conservador no sentido, eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi assim. Eu brinco que é os 4 pães do forno, a receita é para 4, só que o forno diminuiu, agora eu só posso fazer 2 pães. Então eu acho que é não trocar ideias com pessoas de fora do setor. Então a gente pode dizer que talvez o conjunto de crenças hoje do médico veterinário está fazendo com que se passe de geração a geração ser dessa forma. Mas eu acho interessante até para vocês, professores. Eu acho até que o nosso papo, Mauro, nesse evento, a gente tem conversado muito sobre essas inter-relações, até mesmo entre as especialidades. Sim. Essa questão de não conversar com outros, isso envolve também as especialidades da veterinária. Então, o Mauro está aí com a endocrinologia, uma referência, o professor Mauro é referência em endocrinologia, e eu estou lançando aí o curso de reumatologia. E ele é professor, faz parte do corpo docente da reumatologia. Então, boa parte dos nossos papos aqui no evento é justamente isso. Quais as condições, por exemplo, articulares, que a base é uma doença endócrina, Então, tem um universo a ser estudado nesse encontro de especialidades que é a reumatologia com a endocrinologia. Isso é uma novidade muito grande, isso nunca foi falado, assim, dentro de um curso específico do sistema locomotor de uma forma tão aprofundada, E é uma coisa de uma grande casuística, Na rotina clínica isso aparece toda hora, é mal diagnosticado e, portanto, é mal tratada também, São condições mal tratadas. Eu acho muito importante o que está sendo dito, que nós estamos trazendo aqui, que já é essa abertura, saindo de dentro da faculdade. Assim, gente, vamos abrir aí, vamos abrir as conexões, vamos abrir os novos olhares, as novidades que a gente tem, as novas tecnologias, e algumas que nem são tão novas assim, E o quanto é importante isso, para o veterinário se modificar. E uma coisa interessante, aproveitando só o gancho, Então, além disso, de todo mundo, aí eu sou especialista, mas o meu paciente, ele não tem só uma alteração, ele é um ser. Então eu tenho que ver ele como geral. Então quando eu estou falando de endócrino, eu tenho que lembrar da reumatologia, eu tenho que lembrar da cardiologia. Sim. E se eu ficar no meu mundinho, quem paga é o paciente, porque eu não estou vendo ele como um conjunto. Então, quando eu e o André sentamos para conversar, diz assim, como que tu vai abordar a tua área dentro da minha área? Como que eu vou abordar a minha área dentro da sua área? Isso é importante, eu acho que em todos os setores, se a gente não fizer isso, a gente não cresce. Sim. Vocês acreditam que a resistência ela é maior pela falta de comunicação entre as áreas? Ou a resistência ela é maior pela falta de conhecimento e a oportunidade desse conhecimento e da troca de experiência entre os colegas?
Eu acho que tem as duas coisas, né? E acredito também que a gente esteja saindo de uma fase de prepotência, né? Em algum momento, quando nós nos considerávamos especializados, nós entendíamos que havia um domínio daquele assunto, né? Dentro daquela especialidade. Com o tempo e a prática clínica, a gente entende que isso é um pouco diferente. A partir do momento que chega um paciente e a gente não tem aquele resultado clínico, né, daquilo que a gente estudou, de um protocolo que a gente seguiu, nós entendemos então que a gente precisa fazer uma abordagem clínica racional muito maior. E nesse contexto todo, como ninguém sabe de tudo, a gente tem que buscar os colegas e fazer essas inter-relações. Aí a mente começa a abrir e a gente realmente começa a ver o paciente como um todo. E essa expansão maior, nada melhor do que estar fazendo uma pós-graduação dentro de uma universidade como a Sim, aliás, que tem um grande conceito e reconhecimento no mercado, né? E é uma preocupação dos cursos da faculdade Anclivepa, é trazer uma situação para o ambiente real. Então a pessoa vai sair dali com um certificado que tem muito peso, mas vai saber abordar isso clinicamente. Porque senão, nada mais é do que gerar uma frustração para o futuro. Então, na faculdade Anclivepa, nós nos preocupamos muito com isso, trazer a realidade para dentro das pós-graduações. E tem uma quando a gente fala, você disse essa resistência. É de falta de conhecimento, que quando eu não sei, eu não conheço. E uma das coisas, né, quando eu estou montando a grade de professores do curso, uma coisa que eu me preocupo é, em determinados assuntos, não ter um professor para falar daquele assunto. Eu vou falar de obesidade. Então eu vou ter, né, nesse módulo, por exemplo, eu vou ter 3 professores. Para quê? Para que tenha conflito, não um conflito, né? Um confronto, vai ter um conflito, isso é ótimo, né? De ideias. Isso, para dizer assim, nossa, você faz assim, o Bruno faz assim, o André faz assim, a Vanessa, cada um faz de um modo, Andressa, desculpe, né? Faz assim. Isso é importante, porque quando eu vejo a verdade, né, absoluta, eu me formei, eu fiz um curso fora do país, eu sou o cara. Não, eu penso diferente, né? Você pensa diferente. Isso é importante e propiciar essa discussão, né, num ambiente agradável. E isso a faculdade Anclivepa faz, né? E propicia também os alunos dizer assim, ó, professor, eu não tive essa experiência que vocês tiveram. A minha foi frustrante. Acho que isso é um ponto importante. Sim, tudo que é destacado deve ser reestruturado para que tenha uma ascensão profissional e um conhecimento técnico mais justo para poder atender os clientes, né? Sim, sem dúvida. Quanto mais preparado tiver, melhor a entrega do resultado e principalmente porque aquele animal não fala. Sim, sem dúvida. Essa metodologia de ensino mais proativa, né, onde o aluno participa das discussões, né, e não tendo o professor como um ponto central, mas uma pessoa que fomenta as discussões ali, o conhecimento é formado dentro da sala de aula, isso é muito importante. Isso faz parte de um método de ensino muito mais moderno. Existiram alguns momentos que o professor era detentor ali, né, do conhecimento e o único detentor naquele ambiente de sala de aula. Hoje a gente fomenta mesmo as discussões, isso tem gerado um resultado melhor para os alunos também. Maravilha. E tem você falou de novidade, perguntou antes de novidades, eu acabei falando, mas hoje nós temos em termos de diagnóstico, né? Quando a gente fala em doença hormonal, então as dosagens hormonais hoje a gente consegue fazer diagnósticos mais precisos, com quantidades de sangue menor. Então essas novidades estão chegando e aí a indústria ela nos ajuda muito trazendo novos equipamentos, né? Nós temos hoje laboratórios, por exemplo, de dosagem hormonal no Brasil, que eles são referências do mundo. Por exemplo, Legal. O presidente da Associação Europeia de Endocrinologia, ele mora na Holanda, né? Se formou na Suíça, e ele disse assim, não tem na Europa um laboratório como tem aqui no Brasil. Né? Então isso é uma coisa importante. Né? E a gente tem, e essas tecnologias, eles têm lá fora, mas tem alguns locais e são coisas que vieram da medicina humana, adaptadas para a veterinária, e a gente tem isso. E muitas vezes, eu não consigo fazer o diagnóstico, eu tenho e hoje com custo bem menor, né? E quanto mais eu digo que custo, né? E se eu tenho mais procura, eu consigo diminuir meu custo, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem, porque
as doenças hormonais sempre foram taxadas de ser muito cara, porque os nossos insumos para muitas coisas, eles são dolarizados. Então, além disso, eu preciso ter profissionais que entendam disso para que comunique com o tutor. O tutor tem que saber por que esse produto custa tanto. Não é porque eu quero que ele custe tanto assim, mas que a gente tem essa questão do dólar que influencia. E eu gosto muito de falar das coisas amplas, né? A gente começou falando de saúde, agora já está falando em economia, mas a gente tem que lembrar que tudo Está interligado. está interligado. Com certeza. Que a evolução, a importação, cadeia de distribuição, cadeia de fornecimento, a ampliação dos pontos de atendimento. Hoje, quantas clínicas já possuem seus laboratórios próprios? Sim. Quantos clientes já possuem dentro do seu centro cirúrgico uma infraestrutura muito maior para oferecer mais segurança, tanto para a equipe dele quanto para o tutor, que antigamente não tinha, por conta do difícil custo e acesso. Sim. Então, aos meus olhos, eu vejo que uma melhor preparação do profissional abre-se novas portas, novas fontes de renda para que ele invista e receba cada vez mais dentro do seu negócio. Isso é muito importante para movimentar e melhorar o negócio dele. Sim, sem dúvida nenhuma. É como o exemplo daquele médico que vai para o interior muito pequeno e como aparato ele tem um termômetro e um esteto. E muitas vezes é um clínico sensacional, né? Tem uma racionalidade clínica muito grande. Mas não ter o aparato acaba gerando uma falta de resultado. Então, tanto nos equipamentos, como vocês mesmos participam aí com a empresa, quanto também nas coisas que vêm da indústria farmacêutica, toda essa evolução acaba no bem-estar animal. Economia negócio mas acaba no bem-estar animal, Sim. sem dúvida nenhuma. E algo recente também, né? Se a gente for parar para pensar, não faz tantos anos assim que alguns aparatos começaram a se difundir dentro tanto das faculdades ou até das clínicas, hospitais, né? Exatamente. E uma das coisas aqui, acho agora, falando um pouco mais dos cursos, né, de endocrinologia, de reumatologia, dos cursos da Faculdade Anclivepa, outra preocupação que a gente vive num país continental, né, é expandir, levar a faculdade para outras capitais, né? Então, porque a gente tem que entender que sair, por exemplo, de Manaus, né, de Palmas, de Fortaleza, mensalmente, para vir fazer um curso aqui, tem um custo. Então, isso é um outro papel. Então, quando a gente... o curso de endocrinologia em Salvador, em João Pessoa, né? Porque quando Porto Alegre, mas aqui é mais próximo, mas a gente tem que lembrar que o norte e o nordeste é uma distância grande. Então esse é um outro papel importante da gente ter equipe, né? Formar uma boa equipe de professores e conseguir levar isso. Quando você fala de cadeia de distribuição, né? A gente está falando também do conhecimento, né? Porque apesar do ensino EAD ser importante, a gente precisa dessa troca, né? Porque o EAD ele diminui a discussão, né? Porque ela é mais gelada, né? E nós somos latinos e a gente precisa dessa contato, né? E uma coisa muito bacana, falando nessa parte das proximidades, tem uma verba para o curso profissional, ele tem uma verba do deslocamento. Então, quanto mais economia que ele tiver, poupando seus recursos no deslocamento, maior vai ser o investimento dele em novos cursos. Sim, então, torna-se uma cadeia que é onde a Anclivepa vai até, monta uma unidade próximo a ele, e ele acaba retribuindo na compra de novos cursos. Então, é uma troca muito inteligente isso. E quando nós construímos um programa de uma pós-graduação, é uma construção extremamente estratégica. Os cursos são presenciais, eu acho que essa pegada da proximidade muda muita coisa, e nós utilizamos também ferramentas EAD como complemento. Então, por exemplo, tem professores que têm temas que são tão específicos que não justificaria ele falar por 16 horas, que é a carga horária de um módulo. Então, nós fazemos um módulo, por exemplo, com 4 professores, e cada um deles vai falar por 4 horas. E nesse caso, a gente usa o ensino à distância, ao vivo, por exemplo. Né? Então, todas essas ferramentas construídas de forma estratégica, ela vai democratizar o ensino na medicina veterinária.
Sim. E falando de reumatologia, fala um pouquinho do teu curso. Reumatologia é uma especialidade muito consagrada na medicina humana e que agora eu tenho trazido para a medicina veterinária, lancei na medicina veterinária e é a primeira pós-graduação do Brasil e talvez seja até do mundo. Né? Eu não tenho notícias se existe uma pós-graduação específica em reumatologia em outro local do mundo. E a reumatologia ela traz uma concepção mais ligada principalmente ao sistema locomotor, onde nós temos outras especialidades, a ortopedia, a neurologia, a reabilitação, todas lidam com o sistema locomotor. Mas eu digo sempre que a reumatologia é aquela que traz as interfaces. Então, saber onde tem um problema articular, que a base é endócrina, como nós falamos. Saber onde tem um problema das doenças infecciosas. Ou saber quando é um problema autoimune. Né? Todas essas questões, nas interfaces também com a própria neurologia, com a própria ortopedia, com a própria cirurgia ortopédica ou a traumatologia, isso é muito importante e vai ser bem discutido dentro do contexto da reumatologia. Acho que bacana. Isso a gente tem visto no evento, aqui no podcast, conversando com outros médicos do congresso, a interligação das especialidades favorecendo e levando uma qualidade de vida para o animal. Sim. A evolução da medicina veterinária nesse contexto. Nossa, antigamente era mais fechado, o cardiologista falava com o cardiologista, cada sua especialidade falava com sua especialidade, e hoje essa integração, esse trabalho integrativo da medicina veterinária entre as especialidades estão trazendo soluções cada dia melhores. Né? E hoje tem uma especialidade, né? O professor André também trabalha com isso, né? E ele acho que é um dos pioneiros, né, que é o conceito de medicina integrativa, né? E a gente tem que cuidar, eu digo assim, parte da medicina integrativa é só tal e tal área. Não, a gente tem que entender os conceitos, eu digo assim que a origem das palavras, a palavra tem poder, né? E é isso, porque quando eu entendo o sentido da palavra, eu tenho que entender o que eu estou me propondo. Se eu estou dizendo é medicina integrativa, eu não posso excluir. Exato. Eu não posso excluir, né? Então esse é um ponto importante. Quando você falou do bem-estar, eu gosto sempre de repetir essa palavra. Todas as minhas aulas, eu digo assim, o objetivo de vida é ser feliz. Tá? A felicidade não é que eu seja feliz o tempo todo, não é que o cão esteja feliz, mas é esse. Porque se a gente não buscar isso, qual é a razão? Né? E é um caminho. Tudo aquilo lá, o sucesso é um caminho, a felicidade é um caminho, o bem-estar é um caminho, a estabilização do paciente, né? Então é isso, porque além de conhecimento, o que a gente quer nos nossos cursos, né, André, é ter o quê? Lembrar que a gente tem que formar pessoas, fazer com que a gente tenha mais harmonia. Tendo mais harmonia, a gente vai ter um paciente melhor. E trazendo solução, né? Porque querendo, as áreas se falando e se integrando é a solução. Né? Isso foi bem citado, né? A medicina integrativa, especificamente, ela chegou no Brasil e na medicina veterinária com um conceito errado. Ela veio como sinônimo de medicina alternativa. Né? E na minha opinião, com respeito a todas as outras, medicina alternativa é um conceito errado. Ele é lesivo muitas vezes, porque ele briga com a medicina oficial. Na medicina integrativa, a gente traz essas áreas todas para conversar entre si. Portanto, a gente aumenta a eficiência de um tratamento proposto. Então, quando eu falo de reumatologia e endocrinologia juntas, isso é medicina integrativa. Quando eu falo de técnicas como a fitoterapia, a acupuntura, a reabilitação, é também medicina integrativa. Integrar as áreas é um conceito muito mais importante do que mostrar alguma coisa que é alternativa e contra a medicina oficial, né? Então nós temos inclusive um curso que eu vou lançar inclusive lá com o professor Mauro, lá em Curitiba, que é reabilitação integrativa. Então a gente integra várias áreas, por exemplo, a acupuntura, a fisiatria, a quiropraxia e diversas técnicas complementares, como ozonioterapia, fitoterapia. Então é um curso que vem também trazer aí mais uma possibilidade de bem-estar animal. Poxa, que bacana, que como foi muito bacana conversarem com vocês. O que eu gosto e vejo nesse mercado é a quantidade de inovações que estão chegando. Mas, Bruno, a medicina chinesa tem 2000 anos. A gente está falando agora de quiropraxia. Eu já fui num quiroprata, que eu travei a coluna, eu nem imaginava que estralar o corpo todo eu ia ter uma melhora. Pelo contrário, né? Eu achei que tivesse que ficar de repouso. E o que é o bacana? A quantidade
de especializações criadas dentro da grade de cursos de pós-graduação da Faculdade Anclivepa para formar novos profissionais, né, e atualizar os profissionais que já existem no mercado para que o animal tenha uma melhora de qualidade de vida, um equilíbrio em todas as áreas, uma longevidade e uma qualidade de vida muito melhor. Muito bom. Doutores, Foi um prazer. qual é o recado que vocês podem deixar para o médico, para a médica veterinária que está assistindo e está na dúvida sobre fazer uma pós-graduação na Faculdade Anclivepa? A primeira coisa importante que a gente tem que lembrar, olhe a experiência e o currículo dos professores, tá certo? Quem são esses professores? Qual é a trajetória? Né? Porque uma das coisas importantes, hoje a gente está na era aí da informação, do Instagram, do Facebook, né? Mas olha o currículo dele. Tá? O que ele tem lá no currículo de formação? Porque isso que vai levar. E além disso, né, a cordialidade, né, essa proximidade que a Faculdade Anclivepa traz para o aluno. É isso que eu quero deixar. Né? Lembrar que um coordenador de curso vai ser aquele cara que vai te lembrar, Bruno, Andrés, você tem que estudar todo dia para essa tua caminhada ser longa. E é isso que a gente desperta nos nossos alunos. Esse é o nosso grande diferencial, né? Da proximidade e tá lá, te cobrando. Para quê? Para que você seja cada dia melhor. Porque ser melhor, ter mais, você tem que estudar. É um degrauzinho, um tijolo todo dia. E os coordenadores da Faculdade Anclivepa e os professores vão te ajudar nisso, nessa caminhada. Muito bacana. Perfeito. Na minha opinião, o principal diferencial que a gente tem é que não é só vender um curso e entregar um certificado. Lá a gente está buscando todos esses pontos para modificar a vida do profissional. Né? Fazer o profissional ter uma vida melhor, como o Mauro sempre cita, uma vida mais feliz. Consequentemente, o que nós citamos por muitas vezes aqui, impactar na vida dos animais, no bem-estar animal. Então, todos esses pontos se unem para sair daquele modelo, que é um modelo, na minha opinião, ultrapassado, de simplesmente ministrar as aulas, virar as costas para o aluno, entregar um certificado no final do curso e aí não se preocupar com todas as possibilidades que vêm pela frente com a mudança de vida dele. E no conjunto nós vamos mudar a profissão como um todo, eu tenho certeza disso. Maravilha. Foi um Doutores, prazer. muito obrigado. Foi um prazer ter entrevistado vocês aqui no nosso podcast, PrevCast, onde o mundo veterinário se encontra. Conhecimento, informação e aprendizado. Acompanhem todos os nossos podcasts, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Prevtech, no nosso Instagram, Prevtech_vet e nas nossas redes sociais. Pessoal, um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.